Congresso Nacional retoma os trabalhos no pós-carnaval. Já havia até conversado com você um pouco mais cedo que um dos projetos em debate na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, que tem mobilizado parlamentares também, é do projeto da escala 6 por 1. Mas há outros temas importantes sendo debatidos. Outro tema que toca diretamente aí no interesse da população, e isso todas as pesquisas têm mostrado, é o tema da segurança pública. E está em tramitação a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, a PEC da Segurança. E para conversar conosco aqui no Jornal da CBN, nós convidamos o relator desta proposta de emenda à Constituição, o deputado Mendonça Filho, deputado pela União Brasil de Pernambuco. Deputado, quero agradecer sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Prazer meu estar com vocês na manhã de hoje. Deputado Mendonça Filho, qual é a previsão de discussão e aprovação desse projeto, considerando que ainda existem pontos que não são consenso? Bom, Milton, na verdade, o presidente Hugo e o Colégio de Líderes decidiram que nós devemos percorrer um debate intensificado ao longo dessa semana com as bancadas, para que a gente possa debater o detalhe do projeto, da proposta de emenda à Constituição, esclarecendo dúvidas e tentando naturalmente colher alguma complementação do ponto de vista de sugestão, para que na próxima semana, ou seja, no início de março, nós possamos levar o projeto à votação na comissão especial e na sequência no próprio plenário. Então, a expectativa que eu tenho é que a PEC da segurança ela vá a votos na próxima semana. Aquilo que for consenso, naturalmente a gente pode aprovar mais facilmente. Se houver algum tema mais delicado, de maior discussão, maior debate, nós podemos destacar o texto e votar em separado para que o plenário se pronuncie. Por exemplo, o tema da redução da maioridade penal para 16 anos com referendo é um tema muito polêmico, a esquerda não concorda, mas tem ampla maioria e suporte por parte da população como um todo, e o reflexo dentro do Congresso é justamente esse. Eu creio que se ele for a votos, esse tema terá uma aprovação bastante expressiva. Esse é o meu sentimento. Mas vamos aguardar os desdobramentos dessas negociações nessa semana e da expectativa de votação na próxima. Bom dia, deputado. Cássia Godoy falando aqui. Nós temos, neste momento, no país, uma epidemia de feminicídios. De que maneira a PEC da Segurança Pública se debruça sobre esse tema? Bom, Cássia, é importante esse tema que você destaca, porque, como se sabe, uma proposta de emenda à Constituição, ela não legisla do ponto de vista infraconstitucional, ela estabelece parâmetros, o guarda-chuva, os comandos constitucionais com relação ao tema de organização das polícias, do sistema de justiça, dentre outros pontos, né? Agora, no Brasil, a gente tem alguns princípios, como, por exemplo, a progressão penal, que é a possibilidade de você acelerar o cumprimento de penas, que ele é quase que padrão. Se o sujeito bate uma carteira, faz um assalto, ele tem quase o mesmo tratamento do ponto de vista de direito à progressão daquele que é líder de facção, daquele que comete um feminicídio. Onde é que eu quero chegar? No meu texto, que eu estou propondo, como relator da PEC da Segurança, nós estamos criando a possibilidade para crimes altamente violentos e lesivos à sociedade, como, por exemplo, lideranças de facção, eles tenham a possibilidade de reduzir o direito à progressão de regime e até eliminar. E eu devo também incluir o feminicídio como um tipo de crime que poderá reduzir o direito à progressão ou até eliminar de acordo com a legislação infraconstitucional que possa ser votada posteriormente à aprovação da proposta de emenda à Constituição. Eu acho que a gente tem que combater o feminicídio endurecendo penas e endurecendo o cumprimento, ou seja, alongando o cumprimento de penas no Brasil, para que a gente coíba esse crime terrível que, infelizmente, tem
ganham espaço de forma acelerada nos últimos anos no Brasil. Deputado, o senhor se referiu agora há pouco ao projeto que trata da redução da idade penal e destacou que é redução da idade penal com referendo. Haverá outros projetos a serem aprovados dentro da PEC que irão a referendo da população? Não, não. É o único dispositivo que se submeterá a referendo, se aprovado, é aquele que trata da redução da maioridade penal para 16 anos. Eu destaco, eu sei que muitas vezes as pessoas radicalizam nas posições, que do ponto de vista global, no mundo ocidental, a maioridade penal é sempre inferior aos 18 anos que é fixado no Brasil. O Brasil tem uma maioridade penal acima de qualquer país europeu que você possa consultar, Inglaterra, que sequer tem uma fixação de maioridade penal. Então, 16 anos é bastante razoável. Um jovem com 16 anos ele tem plena consciência. E eu estou colocando no texto que essa redução ocorrerá para crimes violentos. O cumprimento de pena será separado do regime normal para presos e apenados maiores de 18 anos e também diferente, evidentemente, daqueles que cumprem o regime socioeducativo. E como é um tema realmente que divide opiniões e muitas vezes coloca o Brasil de forma bem, eu diria, radicalizado nos seus diversos polos, eu preferi levar a referendo que se realizará, se aprovada a PEC, em 2028, junto com as eleições municipais. A gente não teria um custo adicional para uma consulta popular e faríamos também separado do processo eleitoral desse ano, que poderia contaminar o debate presidencial. E o senhor acredita que há viabilidade para realizar este referendo no ano que vem, junto com as eleições municipais? Seria, no caso, em 2028, ou seja, daqui a 2 anos. Daqui a né? 2 Então, anos, certo. perfeitamente possível. Acho que dá para preparar a justiça eleitoral. É uma eleição que você, diferentemente desse ano, que tem várias escolhas de deputado estadual, federal. Nesse ano vamos ter 2 senadores, governador e presidente. Na eleição de 2028 só tem 2 votos, o voto de vereador e o voto para prefeito ou prefeita. Então, você incluir uma consulta e um referendo, se a população aprova a redução da maioridade penal para 16 anos, eu acho que você vai possibilitar que o brasileiro seja chamado a se posicionar sobre um tema que ele é muito importante. E acho, inclusive, que do ponto de vista democrático, a gente não pode exagerar, mas o Brasil tem que se habituar a temas relevantes, submeter à consulta popular, porque eu acho que é muito positivo do ponto de vista democrático. Deputado Mendonça Filho, ainda hoje o Jornal o Globo traz reportagem a propósito da situação de um dos criminosos mais famosos do Brasil, e eu estou me referindo a Marcinho VP, que está preso desde 1996, quando tinha só 26 anos. E ele, agora em setembro, vai completar 30 anos de prisão e, em tese, pode deixar a prisão. Apesar de, durante todo esse tempo que ele esteve lá dentro da cadeia, continuar, pelo menos é tudo que a gente tem de informação até aqui, liderando o Comando Vermelho, liderando o tráfico no Brasil. Como é que se evita esse tipo de situação? De que maneira a PEC da segurança consegue impor algum controle sobre isso? Primeiro, Milton, mudar muito o sistema prisional brasileiro e a forma que nós administramos esse sistema, né? Tudo hoje depende do Poder Judiciário. Você mudar um preso de uma cela para outra, você precisa de autorização do juiz de execuções penais. Para você colocar um preso no RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, também. Para você tirar um preso de um presídio para colocá-lo num presídio de segurança máxima, também. Então, é um sistema absolutamente engessado. Então, o que nós estamos propondo na nossa proposta de emenda à Constituição, nosso substitutivo, é que nós tenhamos mais autonomia por parte das administrações penitenciárias estaduais, no caso, as secretarias
que administram o sistema. Alguns estados são por meio das secretarias de justiça, outros pelas secretarias do sistema penitenciário. E essas secretarias, com a supervisão do Ministério Público, dos Ministérios Públicos e do próprio Judiciário, possam fazer o dia a dia da gestão do sistema prisional. É muito fácil se entrar num presídio com correspondência, sair com correspondência, é muito fácil acessar celular. Então, o Brasil é muito permissivo. Ou você endurece, principalmente para líderes de facções, esse regime disciplinar e o maior controle no chamado sistema prisional brasileiro, ou você vai continuar assistindo esse tipo de situação. Presos e condenados altamente perigosos, comandando organizações de dimensões nacionais, aterrorizando a população, controlando setores econômicos, bairros inteiros e colocando a população absolutamente à mercê da sua própria sorte. Tá? Violência toma conta do Brasil. Assistimos aí nessas últimas horas aí esse episódio envolvendo o narcotraficante no México, com dezenas de mortes no México. E o caminho do Brasil, se a gente não tomar cuidado, vai ser algo muito parecido com esse aí do México. E eu não quero isso para o meu país. Eu quero que a gente possa retomar as condições de civilidade, de controle do Estado com relação a quem comete crime e ser punido de forma exemplar e não comandar a criminalidade, inclusive desmoralizando o Estado dentro dos presídios do país. Deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela sua gentileza, pelas suas informações. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Milton. A você, Cássia, e aos ouvintes da CBN. Obrigada. Deputado federal pela União Brasil, Mendonça Filho é o relator da PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que está no Congresso Nacional. 7h46.